Olá, sejam bem-vindos ao Controle Externo, uma edição especial, porque nós estamos em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, onde acontece a 30ª edição do CAPEFIS, o Ciclo de Aperfeiçoamento Pessoal. E antes de abrir o CAPEFIS, nós vamos gravar uma entrevista especial com o Dr. Rony Charles, advogado e consultor jurídico, que já está com a gente aqui no estúdio para falar sobre gestão e controle público. Seja muito bem-vindo, Dr. Rony Charles, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Karen. É uma grande honra estar aqui participando desse evento, uma grande honra estar aqui participando com você desse momento. A honra é toda nossa em recebê-lo para discutir esse tema que você domina tanto, né? E 30 anos, são 3 décadas de CAPEFIS, e eu queria te perguntar qual o tamanho da importância e da relevância dessas 3 décadas para o controle externo do Brasil. O que esse tempo pôde fazer, como que esse tempo pôde moldar o CAPEFIS? Interessantíssimo. É um reflexo muito importante. Os órgãos de controle externo, notadamente após a Constituição de 88, eles galgaram um espaço institucional de grande relevância. Eu costumo dizer que eles institucionalmente são até mais fortes e relevantes no mundo real do que previsto normativamente na Constituição. São grandes protagonistas na área da gestão pública, os tribunais de contas, e essa grande competência, essa grande responsabilidade traz também o desafio de capacitar os seus agentes, os seus quadros, para conseguir atender esses desafios de acordo com os interesses da sociedade. E não à toa, os órgãos de controle têm cada vez mais ampliando essa sua relevância, ampliando a atuação de sua competência, tem muito a ver com a qualidade dos seus quadros. Então, esse ciclo de capacitação, esse movimento da organização pública de preparar os seus quadros é justamente uma base necessária para que ela continue crescendo e evoluindo institucionalmente. E, doutor, o quanto essa capacitação contínua é capaz de melhorar a fiscalização pública, né? De que forma a gente vem alimentando essa continuidade, né? Perseverando nessa coisa, nesse movimento constante? Como o órgão de controle ele tem uma função muito complexa na prática, que tem que acompanhar tanto as mudanças da legislação, e nessa área de contratações públicas, por exemplo, as mudanças são rotineiras. São né? muitas. Muitas. Mas também as mudanças na própria forma de atuação da administração pública e também em paralelo do mercado. Se eu tenho mudanças na formatação do mercado e essas mudanças na formatação do mercado acabam implicando nas parcerias feitas pelo poder público, nas contratações pelo poder público, os órgãos de controle eles têm que estar preparados para se adequar a essa atualização. Eu vou dar um exemplo muito simples, a IA. A inteligência artificial, que nos últimos 3 anos, 4 anos, tem progressivamente impactado diversas áreas da nossa vida, diversas áreas, não apenas da vida privada, mas da vida pública, das relações contratuais. Os órgãos de controle, através de seus agentes, dos seus auditores, dos seus conselheiros e ministros, no caso das Cortes de Contas Federais, eles precisam estar preparados para adequar a sua atuação de controle a essa nova realidade. Porque o órgão de controle no Brasil, ele assumiu, e por muito mérito deles, no meu livro, inclusive eu falo sobre isso, ele galgou uma função quase que de regulador da gestão pública. Ele auxilia, contribui para a construção de soluções onde às vezes a administração pública, o executivo, ele tem uma dificuldade de construir soluções mais eficientes. Então, essa grande competência ou esse espaço ocupado pelos tribunais de contas exige constante capacitação de seus quadros. Agora, doutor Rony, você que acompanha de perto, né, esse planejamento e toda essa movimentação que tem acontecido hoje, o que você diria quais são hoje os principais desafios jurídicos da fiscalização? Excelente pergunta. Talvez se adequar à realidade e no âmbito das contratações públicas, e a minha palestra eu abordarei mais a lei de licitações e os desafios do controle, eu acredito que é exercer aquilo que eu falei agora há pouco, essa função meio que de regulação. Nós temos uma nova lei que é de licitações e contratos, que é de 2021, mas que começa a ser aplicada agora mesmo em 2024, e a partir de 2025 é que as suas novidades começaram a ser exploradas. Há então um grande desafio, explorar as novidades dela, desapegando um pouco do modelo anterior, que era da Lei 8.666, da década de 90 ainda, então dando uma oxigenação na nossa legislação licitatória, mas ao mesmo tempo
tentando controlar determinados abusos e excessos que, às vezes, seja por desconhecimento, seja por outros motivos, acabam em algumas organizações públicas sendo realizados. Então, o órgão de controle ele tem que ter uma grande sensibilidade de não tolher a inovação, né, respeitando a mensagem que o legislador fez ao criar uma nova lei de licitações com novas regras, novos institutos, novas ferramentas, mas ao mesmo tempo tentar regular a aplicação dessas novas regras para que nós não tenhamos excessos, não tenhamos abusos. Eu vou dar um exemplo que eu vou tentar explorar na minha apresentação. Hoje, com base na nova lei de licitações, já é possível visualizar o uso de compras por marketplace. Aquilo que nós já usamos há alguns anos na nossa vida privada, usando sites como Amazon, Mercado Livre e tantos outros, eBay e tantos outros, a administração pública começa a ter uma base normativa para poder usar esse tipo de forma de ida ao mercado. Ora, nós precisamos ter uma regulação. É importante que se dê esse avanço, mas ao mesmo tempo é importante também que se institucionalize controle para evitar que esse avanço se precipite em desvios, em irregularidades, em ineficiências. E os órgãos de controle eles têm contribuído muito na nossa sociedade para ajudar que alguns avanços sejam feitos, mas com a devida segurança. E quais os temas que o senhor vai abordar hoje na sua palestra? Quais temas você julga mais importantes, mais necessários, ali alinhados aos riscos da gestão pública? Excelente pergunta. Eu tentei elencar, vou fazer uma rápida introdução histórica, tentando demonstrar o papel e a responsabilidade dos órgãos de controle, né? Um personagem da minha juventude dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, dizer que eles têm essa responsabilidade de regular e de contribuir para o avanço, mas o avanço com segurança, com respeito à norma, e levantei alguns pontos, como, por exemplo, os desafios da aplicação da licitação eletrônica, os desafios nas obras e serviços de engenharia, os desafios no planejamento das compras públicas, os desafios no uso de procedimentos auxiliares, como o sistema de registro de preços, credenciamentos, essa possibilidade de marketplace, a questão do sancionamento administrativo, o desafio de termos contratos mais longos, o que a nova legislação permite, contratos administrativos muito mais longos. Você acha isso positivo? Eu acho que pode ser positivo, mas é desafiador, né? É desafiador. Nós estávamos acostumados a contratos spot muito curtos. A partir do momento em que eu tenho contratos mais longos, isso em tese pode favorecer uma maior competitividade e busca de propostas mais vantajosas, mas traz um grande desafio de controlar essa relação contratual mais longa, o que não é simples porque ela vai ter intercorrências. Então, eu tentarei levantar alguns pontos desafiadores da aplicação desses novos institutos em 2026 e nos anos seguintes. E o que muda para o gestor, Dr. Rony, quando você trabalha com uma gestão mais preventiva? Excelente, excelente. Eu acredito que quando nós investimos mais em prevenção, nós evitamos os grandes custos da repressão, né? E ótimo, um ponto que eu não tinha falado, né? E essa tua excelente pergunta me fez lembrar a questão do próprio consensualismo. Nós temos tido uma experiência no Tribunal de Contas da União com a SESEX Consenso muito interessante, que avançou para buscar resolver ou induzir um ambiente de negociação, de conciliação entre a administração pública e às vezes inclusive parceiros privados, para tentar construir soluções a problemas complexos, que não chegavam à solução numa visão binária, meio que contenciosa, seja no âmbito do executivo, seja mesmo quando essas demandas iam ao judiciário. E a experiência da SESEX Consenso em poucos anos tem sido muito exitosa. Dilemas complexos, problemas contratuais, contratos que estavam estagnados há vários e vários anos, estão conseguindo chegar a uma solução com segurança jurídica. E os tribunais de contas estão começando a avançar, estaduais, estão começando a avançar também para criar esses campos de indução a soluções consensuais. Isso é prevenção, isso vai ser muito importante para que nós possamos superar
diversos gargalos que prejudicam muitas vezes o avanço de concessões, de prestação de serviços públicos e de continuidade de contratos relevantes para a sociedade. Ou seja, nós podemos dizer então que nesses últimos 30 anos nós tivemos um avanço em relação à celeridade de tudo que é tratado e olhado dentro dos tribunais? Eu acredito que sim. Nós tivemos um grande aumento da complexidade. Cada vez mais as relações jurídicas que são postas à atuação dos tribunais de contas, elas são mais complexas. Quando as competências dos tribunais de contas começaram a se ampliar, o seu protagonismo começou a se ampliar, cada vez mais ele teve que abraçar problemas mais complexos. E problemas complexos não são resolvidos de maneira fácil. Por isso é desafiador e por isso esses ciclos de capacitação são fundamentais, para que os tribunais de contas estejam prontos, preparados para essas competências tão desafiadoras. Eu acredito que eles têm avançado muito. Tá? Institucionalmente, as cortes de contas elas devem servir de exemplo para muitas outras organizações públicas. Elas, como eu falei, elas se tornaram institucionalmente mais relevantes, na minha opinião, do que até talvez previsto pelo Constituinte 88. E isso me parece muito devido a alguns fatores, e eu poderia destacar dois. O primeiro é talvez essa percepção, essa vontade de algumas cortes de contas de não se acomodar diante da inação, né, de ocupar determinadas lacunas no exercício de competências. E a segunda, a qualidade dos seus quadros. Não é à toa que os tribunais de contas têm, na média, quadros muito mais qualificados do que, por exemplo, no Executivo. Esse investimento que foi feito em grande parte dos tribunais de contas, eu destaco aqui o T7 de São Paulo, eu destaco o Tribunal de Contas da União, acabou repercutindo numa melhor qualidade de sua atuação. E isso acaba refletindo naquilo que ele entrega para a sociedade. Outro ponto que também é muito falado é o tema relatório, né? Os relatórios. Muita gente questiona os relatórios, qual a eficácia dos relatórios, né? Quais as vantagens de fazer relatórios ali concretos e robustos. Eles podem, de fato, ajudar a melhorar, tomar decisões melhores? Poxa, é uma pergunta técnica, muito interessante, parabéns. Eu vejo duas visões, uma positiva e uma negativa. Qual é a negativa? É que talvez grandes relatórios tornem digamos, a entrega, ou a avaliação da entrega do tribunal para um leitor mais confusa. Então, relatórios muito longos, né, com muito tecnicismo, ele torna um pouco mais turva a percepção da visão do tribunal. Mas, por outro lado, eles entregam dados relevantíssimos, né? Aquilo que muitas vezes falta ao executivo, né, informações, análise de dados, é feito pelos órgãos de controle. Então, eu poderia lembrar de diversas situações em que há problemas reais na área de saúde, na área da educação, na área de logística, na área da gestão pública, e que quem faz uma análise correta, aprofundada dos dados para tentar apresentar propostas de solução são os relatórios feitos por auditorias qualificadas de tribunais de contas. Então, eu vejo dos dois lados. De um lado, realmente, ela torna extensa, enquanto o leitor ávido dos acordos dos tribunais de contas, eu vejo que torna mais difícil a percepção da entrega do tribunal, mas, por outro lado, isso permite a entrega de dados, de informações relevantíssimas, que muitas vezes não são percebidos pelo executivo. Agora, doutor Rony, nessa linha, né, dos relatórios, muito se fala, e hoje em dia é uma discussão que já avançou até no Supremo, né, nas instâncias de poder do nosso país, de abandonar um pouco o juridiquês, da gente tentar facilitar a linguagem que, às vezes, por exemplo, para um advogado criminalista ou para um advogado especialista em direito público, a linguagem é simples, mas aí pega um advogado que cuida de direito de família, até para ele, até para aquele profissional, aquele advogado, é uma linguagem desconhecida muitas vezes. Você é a favor dessa simplificação da linguagem, de tentar diminuir esse juridiquês que existe nesse meio? Sim, com certeza, né? Até porque quando e isso não vale para Tribunal de Contas apenas, isso vale para todos que atuam com serviço público, vale todas as instituições, né? Todos. Eu sou membro licenciado da Advocacia Geral da União, né? E um dos grandes desafios, eu tive participação
Um dos projetos que eu participei da AGU antes da minha licença, um deles era justamente a discussão sobre os nossos pareceres. Pareceres, às vezes, que tinham dezenas e dezenas de páginas. E o objetivo era reduzi-los bastante para que justamente eles fossem mais compreensíveis para o gestor, para a sociedade. Porque isso é transparência, né? Então, é um desafio tentar manter os dados, né? Tentar manter uma análise aprofundada, mas, ao mesmo tempo, ser mais transparente no sentido de ser mais claro, para que a sociedade possa fiscalizar. Eu concordo muito com esse movimento de redução do juridiquês ou do tecnicismo, às vezes, nas manifestações dos órgãos, porque isso é uma forma de desenvolver transparência. Mas isso é desafiador. É desafiador. Bom, nós sempre, não vou me estender muito, mas tem mais 2 perguntas que eu gostaria de fazer para você, doutor. Dos temas que serão abordados hoje, que você pensou e trouxe aqui para debater no CAPEFIS, quais temas geram maiores debates? Quais temas são mais importantes ou que trazem mais questionamentos, que são mais polêmicos, vamos dizer assim? Ótimo. Ótimo. Que é aquele tema que todo mundo te para no corredor e fala, doutor, mas isso está certo, doutor, deveria ser assim, doutor, isso deveria mudar. É aquele tema que quando cai numa roda gera um debate mais inflamado, assim. São temas às vezes mais espinhosos e que sempre vêm à tona num momento como esse. Me permita, eu vou citar 3. Claro. 3. Primeiro, a questão do consensualismo e atuação dos órgãos de controle. É um tema complexo, o STF, inclusive, está julgando uma DPF em função da normatização da SESEX Consenso feita pelo Tribunal de Contas da União. Então, é um tema complexo. Eu, particularmente, sou muito favorável a esse movimento dos tribunais de contas. Eu tenho acompanhado com entusiasmo a evolução da SESEX Consenso no Tribunal de Contas da União. Espero que nós tenhamos esse mesmo ambiente nos demais tribunais de contas estaduais, porque é uma oportunidade para que possamos construir soluções para problemas complexos com segurança jurídica. Esse é um tema complexo que sempre vem e está bem quente hoje, bem atual por conta da discussão no STF. Eu espero que o STF tenha a sensibilidade de perceber que esse avanço não apenas é constitucional, como também ele é muito interessante institucionalmente para a nossa sociedade. Segundo ponto, eu diria que é o uso do sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços é um procedimento auxiliar previsto pela nossa legislação, que permite que vários órgãos se organizem para realizar uma licitação que gera um documento chamado ata de registro de preços, que pode ser usado por esses órgãos ou por outros órgãos através daquilo que nós chamamos de adesão ou carona. Pois bem, a adesão ou carona é um tema extremamente polêmico e recentemente nós tivemos na mídia a divulgação de desvios, né, atas fabricadas, adesões em que houve o envolvimento de atitudes não republicanas pelos órgãos compradores. E muitas vezes essa minoria, porque esse é um detalhe na área das compras públicas, a grande maioria se esforça, a grande maioria é muito mais diligente que a média no serviço público, está sempre buscando se atualizar, é proba, é correta, mas uma minoria que se desvia acaba maculando toda essa maioria. E aí essa minoria hoje trouxe uma grande mácula e um grande desafio de discussão pelos órgãos de controle sobre a adesão. Há desvios, há vicissitudes que precisam ser superadas e precisamos construir soluções que, na minha opinião, não devem ser burocráticas. Talvez a grande solução seja a ampliação da transparência, né? Se houver tempo, eu vou tentar explorar um pouco isso, porque é um ponto hoje que precisa ser debatido pelos órgãos de controle. Como nós vamos manter as vantagens da adesão, que agora está legitimada pela atual legislação, mas, ao mesmo tempo, combater os desvios que têm ocorrido nela. E o terceiro é o uso de um outro procedimento auxiliar, o credenciamento, que na nova lei agora ele pode servir como uma base para o uso do e-marketplace. E o uso do e-marketplace nas compras públicas, em algumas áreas, Karen, vai ser transformador. Hoje, em áreas sensíveis, como por exemplo a saúde, se consome 8, 9, 10 meses para se comprar materiais cirúrgicos, equipamentos hospitalares, e ao final desses 9, 10 meses, grande parte dos materiais, os itens licitados, são desertos ou fracassados, né? Tirando o juridiquês. Você não tem resultado, o resultado é zero, você não consegue contratar a ninguém, gerando a necessidade de contratações emergenciais, às vezes
mais opacas, né, menos transparentes. E o uso do e-marketplace, o credenciamento, seja no SIX, seja no mercado fluido, talvez vai permitir que eu não precise desse percurso de 7, 8, 9, 10 meses. Surgindo a necessidade, eu vou e adquiro imediatamente, como nós fazemos isso usando plataformas. Isso vai gerar uma transformação na área das compras públicas e nós precisamos que os órgãos de controle estejam tentando regular esse passo adiante para que ele seja feito para o futuro, mas sem desvios, sem atropelos que prejudiquem que essa boa ferramenta, essa boa inovação seja desvirtuada. Agora tem um ponto, quando a gente fala em inovação e transformação, muitos aceitam com bons olhos, agarram, tentam aprender, correr atrás o mais rápido possível e alguns relutam em aceitar essa transformação, esse avanço da tecnologia. Qual é o seu olhar ali, olhando para os bastidores, das pessoas que vão ter que lidar com isso, né? Os servidores que estão há mais tempo, né, trabalhando no poder público, os novos que estão chegando. Ainda existe uma resistência por parte desses servidores em aceitar essas novas transformações? Existirá, é por isso que é importante quadros. Estava conversando com a doutora Bibiana recentemente, agora há pouco, sobre isso, né? É importante que os quadros que têm maior maturidade, eles possam auxiliar aqueles, talvez com a menor maturidade, para que eles reflitam. A presença dos conselheiros é muito importante para isso também, né? Para experiência de vida, para contribuir para que as decisões sejam feitas com a devida ponderação, né? Sem ser reativo, né? Mas também sem ser exageradamente permissivo. Há um problema também real que os órgãos jurisdicionados, né, dos tribunais de contas, eles não têm o mesmo nível de governança e mesmo qualidade funcional que nós temos nos órgãos de controle. Então, muitos municípios, por exemplo, têm equipes precárias na área de licitação, não capacitam devidamente seus quadros. Muitos sequer regulamentam como a lei vai ser aplicada, simplesmente repetem regulamentos anteriores. Nós temos muitos problemas em consórcios que têm sido identificados recentemente. Então, nós precisamos também, e os órgãos de controle são importantes nisso, em induzir o melhor preparo, a melhor capacitação e institucionalização por parte dos órgãos estaduais e municipais. Eles ainda estão alguns anos aquém, por exemplo, das organizações públicas federais em relação à governança. Agora, para a gente fechar a nossa entrevista, doutor Rony, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para quem trabalha com gestão, para quem trabalha com a fiscalização no poder público? Como também estava falando agora há pouco... Pensando, olhando assim para o futuro, né? O que a gente pode esperar, o que o senhor imagina e espera? Como agora há pouco estava falando também com a doutora Bibiana, o servidor público, nós servimos ao público, né? E quando você trabalha com gestão pública, e muitas das vezes não se apercebem, você, na verdade, o resultado do teu esforço, o resultado da tua melhor produção, da tua melhor performance, é muitas vezes garantir educação para quem precisa, é muitas vezes garantir saúde para quem precisa, é garantir assistência, infraestrutura. Quando um bom gestor ele consegue aprimorar os mecanismos de funcionamento da sua organização pública e quando os órgãos de controle também induzem esse aprimoramento, o resultado são mais crianças que vão ter alfabetização, vão ter educação regular, vidas que vão ser salvas, porque é uma tragédia que às vezes até com recursos públicos, pela ineficiência, por exemplo, na área das compras públicas, o medicamento ou o material cirúrgico não chega a quem precisa. Então, se conseguirmos aprimorar esses institutos, esse funcionamento da gestão pública, o resultado ele é grandioso para o nosso país, para a nossa sociedade. E acho que isso é que deve motivar o servidor público, a entender que ele serve a algo maior do que a si próprio na sua atuação. Muito bom. Nós conversamos com o Dr. Rony Charles, que fará a palestra de abertura da 30ª edição do CAPEFIS. Foi uma honra entrevistá-lo, conversar com você e olhar um pouquinho para o futuro, né, que os servidores podem esperar para quem trabalha com gestão, para quem trabalha com a fiscalização do poder público. Uma honra ouvi-lo. Muito obrigada. A honra foi toda minha, pode ter certeza.